Lília Finelli e essa aula vai ser muito longa. Então você se prepare, tá? E antes de tudo, não é antes de mais nada, tá? Antes de tudo, eu quero te falar umas coisinhas. Já falei que vai demorar. Senta aí, pega uma água, qualquer coisa, para fazer xixi, porque vai ser longa. Eu quero te falar primeiro do motivo dessa aula. Essa é uma aula avançada sobre metodologia. Eu vou fazer nela todo um fichamento da obra mais recente das professoras, né, Miraci, Dias e Nicásio. Tá? Então peguei essa obra que é de 2020, uma edição super recente. Eu vou fazer aqui um resumo de metodologia. A parte inicial é uma parte muito mais leve. Se você nunca teve contato com metodologia, assiste aqui até mais ou menos o conceito geral de metodologia e o inicinho do tópico da obra das professoras. Se você já sabe o básico de metodologia, continua assistindo, mas vai dar um pouquinho de nó na cabeça, tá? Vem comigo, que eu acho que agora você finalmente vai entender. Mas são muitas coisas e eu vou começar falando de um ponto principal, que é o seguinte: o direito faz parte do que a gente chama de ciências sociais aplicadas. Dentro disso, tá, existe uma diferença quando a gente fala de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, e hoje em dia é muito comum que estudantes de direito, no nível da pós-graduação mesmo, falem que suas pesquisas, em termos de metodologia, são interdisciplinares ou multidisciplinares. Existe sim uma parte de segmentação dentro das ciências sociais aplicadas, que eu consigo trazer disciplinas diferentes e fazer uma interdisciplinaridade verdadeira. O resto é enrolação. Se você está pegando processo civil e falando que é interdisciplinar com direito civil, não é, tá? Você está enrolando, beleza? Não é tudo que é interdisciplinar. A gente vai ver aqui só a metodologia jurídica, mas em determinados pontos nós vamos perceber que ela se conjuga com outras disciplinas. E quando eu falo disciplina, são outras ciências, tá? Economia, sociologia, filosofia, tá? Não é processo civil e direito civil, não é ramo do direito. O livro base que eu vou usar nessa aula é o Repensando a Pesquisa Jurídica. Essas três autoras são professoras da UFMG, foram minhas professoras e eu sou muito grata a elas, porque elas me mostraram que a minha profissão como treinadora de escrita jurídica acadêmica era possível. Então eu uso muito esse manual delas, que é um manual da pesquisa jurídica mesmo. Se você chegou aqui nessa aula e quer saber sobre pesquisa na administração, pesquisa na economia, procure outro professor, porque eu só dou aula para o povo do direito, que a gente adora um problema, né? E o problema maior que a gente adora é definir a metodologia dos nossos projetos de pesquisa, dissertações, teses, relatórios. Tá? Então, eu vou usar esse livro como base. Ele está disponível agora em e-book pela Alma Medina na versão 2020. Então, muita coisa que eu vou falar aqui é reprodução dos conceitos trazidos nesse livro. Tudo que tiver aqui dentro desse tópico, Miraci, Dias e Nicásio, é do livro, tá? Eu só tentei aqui colocar numa estrutura lógica para que você compreenda. O livro das professoras tem uma estrutura linear, uma estrutura de livro. Então ele começa e vai até o final. O que eu vou fazer aqui é uma estrutura de mapa mental. O que você define primeiro, o que você define depois, e depois, e depois, tá? Só que a gente precisa tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados, tá? Existe uma ideia de que para fixar uma boa metodologia, para escrever um bom trabalho acadêmico, você precisa de um passo a passo. Outro dia mesmo eu me deparei com um vídeo de um outro professor de metodologia, não era metodologia jurídica, então era metodologia para projetos em geral, projetos para monografia, para dissertação,
E ele estava dando um passo a passo para você escrever. Então, ele falava assim, faça frases com não sei quantas palavras, com um verbo assim, 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 parágrafos com X linhas, ressaltando o número X de autores. Eu não vou te dar o passo a passo. Você vai ter que quebrar a sua cabeça, porque existe um perigo quando a gente faz um passo a passo de metodologia para o aluno. Qual que é esse perigo? Levar ele a crer que, pelo fato de ter seguido passo a passo, o texto dele é bom. E não necessariamente. Às vezes é exatamente ter seguido um passo a passo que torna o texto insuportável de chato. Tá? Então, não se preocupe em ter um passo a passo, em ter um quiz da metodologia que no final vai te falar tudo em termos de procedimentos metodológicos que você precisa ali, tá? Não existe um quiz que você coloca o seu objeto de pesquisa, que você coloca o seu tema de pesquisa e ele te fala automaticamente quais são os procedimentos metodológicos. Você vai ter que descobrir. E é por isso que eu falo que eu dou aula da matéria mais chata do direito. Ninguém quer fazer esse esforço, mas você vai fazer comigo, porque ele é importante, tá? Primeira coisa, não fale do que você não sabe. Isso é muito ruim. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um texto meu mais antigo, que eu fui chamada a atenção exatamente por causa disso. Eu falei nesse texto que eu ia usar um método dialético, e eu não sabia o que era método dialético. E aí, meu orientador falou, não faz sentido. Não estou vendo sentido nisso. O que você está chamando aqui de dialética? E eu não sabia responder, tá? Então, se você tem insegurança em relação a algum desses procedimentos, assiste esse vídeo várias vezes até você entender, pesquisa, compra o livro das professoras, pergunta, manda e-mail, manda sinal de fumaça, mas não fale do que você não sabe, tá? Existem diferenças entre metodologia, método e técnica. É como se fosse uma escadinha. Só que eu vou te mostrar aqui que essa metodologia que eu vou falar hoje, na verdade, são dois tipos, um conceito geral e um conceito específico dessas autoras, tá? Eu não estou falando aqui de técnicas, nem de método, eu vou falar de metodologia mesmo. E quem sabe depois dessa aula fique mais claro para você o que raios é metodologia. Então, vou falar do conceito geral primeiro, tá? As autoras vão falar que a metodologia é um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados na construção de um trabalho científico, tá? Se você quiser dar uma olhadinha lá, tá na versão anterior do livro delas, quando a Camila Nicasso ainda não participava como coautora, beleza? Então, conjunto de técnicas e procedimentos utilizados para a construção de um trabalho científico. Não sei se você já ouviu essa piadinha, mas o povo do direito costuma ouvir que direito não é ciência, porque a gente tem preguiça de entender esse conjunto de técnicas e procedimentos. A gente quer pegar uma lei ou pegar um julgado e desse julgado falar uma conclusão e achar que isso é científico. Não é. A não ser que você passe por todos esses passos para definir os tipos, as vertentes, as formas, as fontes. A não ser que você passe por tudo isso, o seu trabalho não vai ser científico, tá? Não adianta você achar que escrevendo parágrafo com X linhas, citando não sei quantos autores, fazendo tudo certinho, o seu texto vai ser um texto científico. Textos jurídicos científicos só são parte da nossa ciência se eles seguem a estrutura de metodologia. E metodologia não é só procedimento, tá? Esse conceito geral na cabeça lá da Miraci, da Maria Tereza e da Camila, não envolvem só procedimentos. Então, eu vou entrar aqui nessa parte inicial do livro delas, o que elas fixam aqui como metodologia. Então, a metodologia para elas é esse conceito geral de conjunto de técnicas e procedimentos que a gente usa para construir o conhecimento científico. Então, é esse conhecimento geral somado a uma dimensão teórica e outros elementos. Como que elas vão dividir a metodologia, tá?
A metodologia na estrutura de um trabalho, ela vai vir da seguinte forma: o marco teórico, ou seja, a dimensão teórica, os setores do conhecimento, o processo de estudo, a natureza desses dados, o grau de generalização dos resultados, as técnicas e procedimentos metodológicos, o controle da metodologia e as fases da pesquisa. Lá no seu projeto, o que vai aparecer é isso: marco teórico, setores do conhecimento, processo de estudo, não necessariamente em tópicos. Você pode ter um tópico para o marco teórico, outro tópico explicando isso tudo dentro do texto, mas o que eu vou mostrar de mais avançado nessa aula, e é por isso que é uma aula muito longa, são as técnicas e procedimentos metodológicos mais adequados para cada objeto de pesquisa. Eu não sei se você sabe, mas todo trabalho acadêmico começa com um tema-problema. É a pergunta que você quer muito responder. E a partir dessa pergunta, a gente tem que desenvolver técnicas e procedimentos metodológicos que vão ser o suporte para eu encontrar essa resposta. Não adianta eu só fazer a pergunta e tentar responder ela da minha cabeça. Eu realmente preciso ter uma técnica e um procedimento que a metodologia me dá. E esse procedimento não é tranquilo. Essa aula, se você quiser, anota, reflete, pesquisa no Google, se você quiser complementar. Vou falar de vários autores aqui. A metodologia é uma disciplina tão complexa quanto as outras. Se eu te falasse aqui que eu vou dar uma aula de processo civil e eu vou te mostrar o processo civil inteiro, a lógica do processo civil inteiro, você já ia saber que essa aula ia ser gigante. É a mesma coisa aqui na metodologia. A metodologia é uma disciplina completa dentro aqui do direito. É ela que faz o nosso ramo ser ciência. Então, presta atenção que essa parte aqui vai ser grande. Então, se você chegou até aqui, já ficou satisfeito, só queria saber o que tem mesmo no projeto de pesquisa, você vai colocar lá no seu projeto de pesquisa essas coisinhas aqui, o marco teórico, o setor do conhecimento, como que você vai fazer para estudar e tal. Só que se você quer aprofundar e fazer esse tópico aqui maravilhoso e certo, e quer fazer ciência mesmo, não quer ficar enrolando e tirando da sua cabeça, você vai seguir comigo aqui nessa aula sobre opção metodológica. Então, olha só, toda opção metodológica supõe uma concepção provisória da realidade a ser conhecida. O que isso significa? Significa que eu já tenho uma ideia do que é a realidade. Então, já tenho algo a partir do qual eu vou procurar a resposta ao meu problema, tá? Os procedimentos científicos que você vai usar indicam alguns elementos, tá? Tem alguns elementos que indicam esses procedimentos, que a gente está chamando aqui de procedimentos. Então, eu preciso conectar a realidade jurídica às relações. Então, eu preciso me recordar que o direito também é fenômeno social, também é fenômeno cultural, que ele não é apartado dos outros ramos. Eu preciso questionar o que já existe. Eu não posso só sempre partir do que já foi colocado, já foi colocado, já foi colocado. E eu preciso escolher esses procedimentos e saber que essa escolha também é uma forma de me posicionar política e ideologicamente, tá? Nessa conexão da realidade jurídica às relações, eu vou observar relações econômicas, políticas, éticas, ideológicas. E na parte do posicionamento político e ideológico, as autoras vão falar o seguinte, que essa postura política e ideológica, ela vai obedecer a uma procura por uma racionalidade não formalista das demandas sociais. E que por isso a gente supõe que o conhecimento jurídico existente não é apartado dos demais ramos. Tudo que a gente escreve em termos científicos no direito significa um posicionamento político e ideológico. A metodologia vai dar para a gente qual a base da onde a gente vai partir e aonde que a gente quer chegar. Qual a pergunta que a gente quer responder. E elaborar essa pergunta já é um fazer político. Não adianta a gente querer separar tudo, porque é tudo junto. Agora, mesmo sendo tudo junto,
que seguir algumas linhas. Então, vou falar o primeiro, né, a primeira coisa na escala da metodologia, das opções metodológicas. Então, eu estava aqui na metodologia, desci da metodologia para as opções metodológicas. Dentro dessas opções metodológicas, que são os procedimentos científicos que eu vou utilizar, eu vou ter linhas de pensamento que são teórico-metodológicas. Eu trouxe aqui para vocês 3 linhas de pensamentos. Então, estava aqui na metodologia, desci aqui para a opção metodológica. Dentro da opção metodológica, eu tenho linhas teórico-metodológicas. Então, a linha da tecnologia social científica, ela vai se estruturar a partir de um movimento que a gente chama de pragmatismo metodológico. O que é o pragmatismo metodológico? Vou trazer 2 autores aqui para você entender melhor o que é isso. Se você quiser consultar esses autores, dá uma pesquisadinha no nome deles. Tem textos disponíveis na internet sobre o que cada um acha. Tá? A Raquel acha o seguinte, tá? Que o pragmatismo tem uma relação com a linguagem, que ele se refere especificamente a uma forma particular de praticar ciências sociais, e o direito é uma ciência social aplicada. Antes, a gente só via o que estava fora. Agora a gente começou a entender que a linguagem importa, que a gente pensa na linguagem e por meio dessa linguagem também. Dentro do pragmatismo metodológico, você vai achar vários autores aí, tá? É muita gente, vou até ficar aqui para você entender melhor e explicar cada coisa. Por que eu estou explicando cada um desses autores? Às vezes você vai pegar um trabalho e o trabalho é assim, com base na metodologia desse cara aqui, ó. Aí você, quem que é esse cara? Qual linha que ele tá? Qual vertente metodológica ele está, tá? Volta aqui nessa aula e aí você vai encontrar. Então, aqui dentro do pragmatismo metodológico, que é o centro da linha da tecnologia social e científica, eu tenho um positivismo lógico, que é esse cara aqui, tá? É influenciado por várias pessoas, principalmente o Peirce. E a obra dele é contornar as nossas ideias claras. Ele vai falar uma variedade de coisas que envolvem o pragmatismo em si. E o pragmatismo vai ser aquela parte que investiga o signo do discurso. Sabe o que é signo? Não é astrologia, não. Signo é aquela palavra e o que ela significa ali dentro do discurso. Então, ele vai relacionar as palavras, os signos, com os seus usos, tá? Também vai contemplar pensadores de retórica e argumentação. Então, tem vários pensadores que vão entrar aqui nessa lista. E vai ser uma junção da reconstrução e renovação das ciências sociais na comunicação. Às vezes você vai pegar um trabalho e ele vai falar o seguinte: a minha linha, tá? A minha linha é a linha da tecnologia social científica, porque eu me baseio no Habermas. Ou senão ele vai só falar, eu me baseio no Habermas. E aqui, olha como que o professor consegue pegar o aluno. Você leu Habermas, adorou, achou maravilhoso, falou assim, vou usar Habermas na minha metodologia. Vou jogar lá que eu gostei do Habermas e usei ele. Eu vou falar que eu entrei aqui numa linha de sentido jurisprudencial. Eu quero estudar o fenômeno da jurisprudência por meio do Habermas. Só que o Habermas está aqui em outra linha, beleza? Ele está aqui em outra linha, tem outras preocupações na vida. A preocupação dele não é com a jurisprudência, tá? A preocupação dele é com outra coisa. Se você quiser estudar mais sobre o pragmatismo metodológico, você pode vir nesse cara aqui, tá? E ele vai falar um pouco sobre o pragmatismo, o que significa, como que é uma atitude diante da teoria, e não é uma teoria propriamente dita. Ele tem esse texto aqui, tá? Qualquer coisa você dá um Google, beleza? Eu não vou ficar me alongando aqui nas linhas, porque
essa linha, por exemplo, é uma linha que a gente utiliza pouco, é uma linha relacionada ao discurso. A linha do sentido jurisprudencial, ele vai envolver um método que a gente vai pensar qual a relação entre o ordenamento e os problemas. Então, a jurisprudência não é isso? Eu tenho um problema e eu tenho um ordenamento. Como que o ordenamento lida com esse problema? Isso é a jurisprudência. Isso é o objeto das decisões, tá? Então, essa linha do sentido jurisprudencial, que é uma linha teórico-metodológica, vai pensar qual a relação entre o ordenamento e os problemas. E a gente tem a linha que é mais utilizada no direito, que é a crítico-metodológica. Dentro dessa linha crítico-metodológica, a gente tem duas teses diferentes. A primeira tese considera o pensamento jurídico, tá? Então, ele considera o pensamento jurídico tópico, o pensamento jurídico problemático. O que é o pensamento jurídico tópico? É aquele não dedutivo, beleza? Ele não deduz as coisas, ele já está lá colocado. Ele não é sistematizado, ele tem problemas, mas ele não é dedutivo. Dentro dessa primeira tese, a decisão jurídica ela é favorecida pela união de uma razão prática com uma razão jurisprudencial. Na linha superior, eu só estou vendo a parte jurisprudencial. Na linha crítico-metodológica, nessa primeira tese, eu vou ver razão prática e razão jurisprudencial. Essa é a primeira tese. Na segunda tese da linha crítico-metodológica, eu vou entender o direito como uma rede complexa de linguagens e significados. Então, se nessa aqui eu estava unindo razão prática e jurisprudencial, na segunda tese eu vou falar que é muito mais complexo do que só razão prática e razão jurisprudencial. Ela é uma rede complexa da linguagem e dos significados. E aí vai entrar a teoria do discurso e a teoria argumentativa. Depois você dá uma olhadinha em relação a cada uma delas. Ah, Lília, não entendi nada. Sobrei aqui, beleza? Sobrei aqui. Olha, o mais comum é que a gente use uma dessas duas teses aqui na elaboração de trabalhos. Se eu estou fazendo um trabalho que só pensa a relação entre a lei e o problema que acontece, ele vai se encaixar aqui na linha do sentido jurisprudencial. Se eu estou fazendo algo além, considerando um pensamento jurídico, falando o que favorece as decisões e tomando como um pressuposto que o direito é uma rede complexa de linguagem, de significados, eu vou estar na linha crítico-metodológica. Essa é a linha mais utilizada, embora as pessoas às vezes escolham essa linha crítico-metodológica, mas façam trabalhos que são do sentido jurisprudencial. Trabalhos que são muito mais relacionados com ordenamento e problema, e não algo realmente crítico, tá? Beleza. Tenho essas três linhas. Vamos supor que a gente escolheu a linha crítico-metodológica nessa segunda tese aqui do direito como rede de linguagens e significados, tá? Escolhemos essa terceira linha com essa segunda tese. Eu vou fazer a partir daí uma combinação de vertentes teórico-metodológicas. Então, dentro de uma linha, eu tenho vertentes teórico-metodológicas. Então, dentro dessa linha que eu escolhi, eu posso ter várias correntes. No caso da Miraci, né, e dessas outras autoras, elas vão identificar só duas, mas tem pessoas que vão identificar mais teorias, mais vertentes, tá? E eu vou dar dois exemplos aqui de pessoas que consideram mais. Então, o Henrique Herrera tem esse livro aqui, ó, Prática Metodológica da Investigação Jurídica. Ele vai considerar mais vertentes do que apenas essas duas. O Jorge também tem esse livro aqui, ó, Como Elaborar uma Tese em Direito, e ele vai dividir a pesquisa jurídica em pesquisas dogmático-formalistas e pesquisas realistas sociológicas. Dentro da dogmática formalista, eu vou ter uma vertente que trabalha só aspectos de conceito. E na realista sociológica, eu vou tratar de aspectos reais das instituições, das normas, então não estou falando de algo mais conceitual, eu estou falando do que acontece na prática. Muitas pessoas vão partir desse conceito do Jorge para definir a vertente, tá? No caso
da Maria Tereza, da Miraci e da Camila, elas vão falar que esses dois trabalhos formam uma corrente que se chama jurídico-teórica e que não é a corrente que elas utilizam. Então, se você está fazendo processo seletivo na UFMG, você vai usar ou a jurídico-dogmática ou a jurídico-social. Se você está fazendo em outro lugar, pode partir aqui para o trabalho do Jorge, pode ler o livro do Jorge e fazer a partir desse livro, tá? Dentro, então, do que essas autoras propõem, e a ideia aqui é fazer mesmo um resumo para você, como se fosse um fichamento dessa nova edição do livro, dentro do que elas propõem, eu tenho a metodologia, os procedimentos metodológicos, as linhas teórico-metodológicas e aí a vertente teórico-metodológica. A vertente vai se dividir em duas, jurídico-dogmática e jurídico-social. Eu vou te falar agora o que é cada uma delas, tá? Dentro da jurídica dogmática, eu vou trabalhar com o que está dentro do ordenamento, com o que já existe. Eu vou tentar entender relação normativa ou avaliar uma estrutura interior ali do direito. Então, se você está pesquisando algo que tenta entender a relação de uma norma com outra, olha aqui que vertente que você está. Olhe para o seu objeto de pesquisa para definir a vertente. Se você está avaliando estruturas interiores, se você está tentando compreender as relações normativas em elementos internos ao nosso ordenamento, você está na vertente jurídico-dogmática, tá? Essa vertente, ela vai acentuar uma ideia de eficiência das relações, tá? Restringir a análise do discurso normativo aos limites. Então, ela não vai sair buscando informações em outras áreas. Ela não vai sair vendo toda a realidade. Ela vai se restringir ao que a gente tem dentro do ordenamento. Para as autoras, essa vertente não é autossuficiente. Não teria como a gente escolher só uma vertente jurídico-dogmática e ficar preso ali só nela, tá? Ela precisa pensar nas relações normativas na prática, precisa envolver uma eficiência e também uma eficácia. Então não fica só achando que você vai escolher uma vertente jurídico-dogmática e aí o seu único trabalho é compreender a relação de uma norma com a outra no critério estritamente do ordenamento. Não é isso que você vai fazer, tá? Não é isso que você vai fazer. Vai fazer isso e também pensar no impacto, na eficiência, na eficácia dessas normas na prática, tá bom? Você pode também estar fazendo um trabalho que tem um tema problema, algo que se encaixa numa vertente jurídico-social. O que é uma vertente jurídico-social? Quando eu quero compreender o fenômeno jurídico, ou seja, né, compreender aquele fato que está acontecendo num ambiente social mais amplo do que o nosso ordenamento. Essa vertente vai falar que o direito depende da sociedade e ela traça as noções completas de eficiência, eficácia e efetividade. Eu usei aqui, né, esse conceito de eficiência para demonstrar que são as análises internas, a regularidade dos atos, a harmonia entre as relações organizacionais. E o Sender, no livro de 2007, chama A Abstração da Educação no Brasil, ele vai fazer uma distinção entre eficiência, eficácia, efetividade e relevância. E aí, dentro do seu trabalho, você vai precisar dar uma olhada em todas essas daqui, com essa premissa de que o seu objeto de estudo, mesmo sendo jurídico, passa pelo fenômeno social mais amplo. Ele é inserido dentro de fenômenos sociais. Ele não é sozinho, solto, não é uma regra, uma norma que não se aplica a nada. Ele se aplica às pessoas, à sociedade. Então, a vertente jurídico-social, ela não vai se preocupar só com aspectos conceituais. Ela vai se preocupar com a relação do direito com outros campos, com o campo sociocultural, com o campo político, com o campo antropológico. Então, ela vai fazer correlações, lembrando que a própria ciência jurídica ela é muito mais complexa do que só o ordenamento. Direito não é só ordenamento. Então, ele vai estudar a realização concreta dos objetivos propostos pela lei, regulamento, política pública.
é mais comum que ela seja conjugada com uma abordagem antropológica. O que é a abordagem antropológica? Quando eu comparo culturas jurídicas diversas, tá bom? Eu posso fazer perguntas da vertente jurídico-social e da vertente jurídico-dogmática, tanto indo a campo, ou seja, indo até o problema, quanto só de forma teórica. Eu posso falar que o direito depende da sociedade e ter um problema relacionado a isso, mas ter uma abordagem nele de natureza teórica. Eu não preciso necessariamente me deslocar até aquele objeto, tá? Então, não ache que, pelo fato de você estar fazendo um trabalho que tem pesquisa de campo, necessariamente você cairá na vertente jurídico-social. Provavelmente sim, mas não necessariamente. Dentro aqui da jurídico-dogmática, eu também consigo ter natureza de pesquisa de campo. Da mesma forma, na jurídico-social, eu consigo ter pesquisas estritamente teóricas, tá? Então, vamos recapitular aqui. Eu estava lá nas três grandes linhas teórico-metodológicas. Linha da tecnologia social científica, do sentido jurisprudencial e a crítico-metodológica. Dentro de cada uma delas, eu faço combinações que fazem surgir vertentes teórico-metodológicas. E essas vertentes, para as autoras que eu estou trabalhando aqui hoje, são a jurídico-dogmática e a jurídico-social, tá? Então, primeiro você escolhe a linha. Depois, dentro dessa linha, você escolhe a vertente. Escolhi a vertente, vamos supor que eu escolhi a vertente jurídico-social. Quero mostrar, né, dentro do meu tema-problema, que aquele fenômeno é muito mais amplo que só o que o ordenamento mostra. Beleza. Aí, a partir do momento que eu escolho essa vertente, eu preciso desenvolver alguns tipos de raciocínio. Ou seja, a minha mente vai precisar funcionar de algumas formas. Para quê? Para eu saber como que eu vou abordar aquele problema. Às vezes eu tenho um problema e tenho 1 milhão de formas de abordá-lo. E essas formas são chamadas aqui, tá, de tipos de raciocínio. Então, eu tinha lá as linhas teórico-metodológicas, escolhi uma linha teórico-metodológica. Dentro dessa linha, eu escolhi uma vertente teórico-metodológica. Dentro dessa vertente, eu vou falar para o meu leitor e para mim mesma qual é o tipo de raciocínio que eu vou usar para abordar o fenômeno jurídico que eu quero estudar. O tipo de raciocínio pode ser qualquer um desses aqui, tá? Então, tem um raciocínio que é indutivo. O que é raciocínio indutivo? Eu parto do particular e vou para o geral, tá? Eu pego um fato menor e tiro conclusões mais amplas do que os dados que eu tinha no início. O tipo de raciocínio indutivo, ele tem 3 fases. Eu observo o fenômeno, ou seja, eu observo aquele caso específico, procuro uma relação entre os vários casos, e quando eu acho essa relação, eu induzo que existe algo geral, uma regra, algo regendo aquelas relações ali, tá? Então eu parto de um dado específico e generalizo, e vou para o geral, tá? Não é generalizar sem método, não. Falar, então, se você é desse jeito, é porque todas as pessoas do mundo são desse jeito. Não é isso, tá? O processo de generalização significa que eu observei um conjunto, vi particularidades naquele conjunto e entendi que existia algo ali geral que regulava esse conjunto. Então, ele tenta ampliar o meu alcance de conhecimento. Qual é a crítica a esse tipo de método, né? Que a gente induz o que vai acontecer. As pesquisas nas ciências sociais aplicadas, né, e o direito é uma dessas ciências, se restringem a uns campos muito específicos. Então é difícil eu universalizar ou generalizar algo totalmente em um campo tão específico. Se fosse um campo de ciências exatas, eu consigo muito mais facilmente generalizar, universalizar.
Como o direito está muito pequenininho aqui dentro da ciência, é muito difícil que eu consiga fazer um método realmente indutivo, um método que tenha conclusões gerais. Só que eu posso fazer o processo contrário. E o processo contrário é o tipo de raciocínio dedutivo, tá? No tipo de raciocínio dedutivo, eu vou relacionar os dados da minha experiência, ou de normas, ou de regras, a leis e princípios gerais e ao maior número de casos que a eles possam ser referenciados. Então, lembra que no indutivo eu tinha uma coisa muito específica e dessa análise das coisinhas específicas eu tirava uma conclusão mais geral? Aqui no dedutivo é o contrário. Eu vou relacionar esses dados da experiência aqui, essas normas, essas regras, a leis e princípios. E eu vou ir para baixo e procurar o maior número de casos que tenham conexão com isso que está aqui em cima. No indutivo eu passo do específico para o geral. No dedutivo eu passo do geral para o específico. E ele supõe aqui uma subordinação. O que eu quero falar com isso? Enquanto aqui no indutivo eu parto de um pequenininho e vou para o geral, ou seja, esse pequenininho não está numa relação de subordinação, ele está criando algo mais geral, no dedutivo não. Eu só posso chegar em algo específico aqui embaixo que esteja subordinado ao geral aqui em cima. Então ele vai ser muito explícito sobre o conteúdo das premissas. Ele vai te falar com toda a certeza do mundo de onde que ele está saindo, de onde que é essa esfera geral que ele está saindo para chegar no específico. E qual que é a crítica a esse tipo de raciocínio? É o fato de que quando a gente oferece premissas gerais e dessas premissas gerais a gente deriva fatos e irregularidades, não necessariamente eu vou chegar a uma compreensão mais ampla. Enquanto o método indutivo permite que a gente veja além, o dedutivo não necessariamente. Às vezes eu vou chegar numa conclusão que significa pouco em relação à compreensão. Significa só que ela é uma consequência lógica. Então, não descobri exatamente nada, tá? Então, tem que tomar cuidado para você só não ficar fazendo inferências. Ah, então se isso é desse tamanho, aí dentro tem esse, dentro tem esse, dentro tem esse, e aí? E daí? Tá? E daí? Essa é a crítica do tipo de raciocínio dedutivo. Então tá, esses são os mais comuns, indutivo e dedutivo, só que a gente tem uma junção deles. Então, dentro aqui do quadro de Salomon, ele vai falar o seguinte, que a indução significa, tá? Isso daqui são frases para você entender melhor o que é um método indutivo e o que é um método dedutivo e se eles são compatíveis ou incompatíveis. Então, dentro da indução, ou seja, dentro de um método, de um tipo de raciocínio indutivo, você vai falar assim, ó, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente. Lembra que você está partindo de um ponto muito aqui embaixo e induzindo que aqui em cima vai ter uma normalização geral, vai ter algo aqui que é geral, mas não necessariamente você sabe se aquilo é verdade. Essa conclusão que você chegou aqui em cima tem uma informação que não estava nas suas premissas. Você chegou em algo novo, porque você partiu do particular e foi em direção ao geral. Então, não necessariamente você já sabia que ia chegar lá, tá? Só que na dedução, o Salomon vai falar que se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Como eu estou partindo de algo superior e que subordina tudo para baixo, a conclusão que eu chego sempre é verdadeira, se essa premissa é verdadeira. Então, se eu parto de baixo para cima, não necessariamente eu chego a uma conclusão que é verdade. Mas se eu parto de cima para baixo, necessariamente a minha conclusão é certa se eu partir de um ponto certo. E isso significa que tudo que eu precisava saber já estava lá, pelo menos implicitamente, aqui nessas premissas, porque eu estou partindo do geral e indo para o específico, tá bom? E o geral contém esse específico, então já está implicitamente lá.
Mas algumas pessoas vão falar, uai, é incompatível. Se um eu parto do específico para o geral e o outro do geral para o específico, como que eu vou ter um método que é ao mesmo tempo, né, um tipo de raciocínio, como que a minha mente vai funcionar ao mesmo tempo indo do geral para o específico e do específico para o geral? A resposta é a seguinte. Existe sim uma crítica, que é a mesma crítica lá do raciocínio por dedução, tá? Mas eu posso, na mesma pesquisa, ter elementos que eu vou utilizar o tipo de raciocínio indutivo e elementos que eu vou utilizar o tipo de raciocínio dedutivo, tá? Eu consigo conjugar esses dois, sim. Esses autores vão discordar dessa ideia de que são métodos incompatíveis. Agora, eu preciso saber se eliminar os erros dentro dessa duplicidade vai ser suficiente para obter um raciocínio ali. Ele é um método mais difícil de manejar. Pensa aí no seu cérebro, indo do geral para o específico, do específico para o geral, geral do específico, específico para o geral. Quando a gente fala de tipos de raciocínio, é a forma como a nossa mente vai funcionar para resolver aquele problema, tá? E, às vezes, vai dar um desvio aqui no indutivo dedutivo. Só que a gente também tem outro método, que é o hipotético dedutivo, que é do Popper. Então, Popper, nesse livro aqui, ó, A Lógica da Pesquisa Científica, ele vai falar que a ciência avança indo em busca de objetivo remoto e atingível de descobrir problema novo. Eu quero saber novo, eu quero saber mais profundo, eu quero saber mais geral, eu quero aumentar a minha compreensão. E eu vou sujeitar as minhas respostas a testes que são provisórios, mas que são renovados, são rigorosos. Por quê? Porque eu quero me aprofundar. Eu quero descobrir coisas novas, eu quero fazer outras perguntas, tá? E a característica desse tipo de raciocínio é que tem uma expectativa, tá? Tem uma expectativa anterior, tem um conhecimento prévio, ou seja, tem uma base a partir da qual você vai começar a sua pesquisa, delinear ali o problema. Só que existe um conflito também entre a expectativa e a teoria que já existe, que é o quê? Uma parte da dedução. Uma parte da dedução. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou propor uma solução a partir de conjecturas. Isso é o quê? Uma indução. Indução. E vou pegar o que eu descobri e vou colocar num teste de falseamento. Então, eu vou refutar pela observação e experimentação. No tipo de raciocínio hipotético dedutivo, eu vou ter uma expectativa ou conhecimento prévio, vou gerar ali um conflito entre essas expectativas e teorias, vou usar o método dedutivo nesse surgimento de conflitos, vou propor soluções a partir desse conflito pelo método indutivo e vou ciclicamente refutar pela observação e pela experimentação o que eu achei. Então, não é um método simples também, tá? Ele é um método que trabalha muito essa questão do ciclo, então você parte do conhecimento, faz o método dedutivo, propõe a solução numa indução, e aí você faz o teste de falseamento. Ah, deu certo. Não, então, peraí que eu quero começar tudo de novo, e aí você vai seguindo num ciclo, tá? Esse é o método hipotético dedutivo. E, por fim, o método dialético, que muita gente gosta de usar, mas pouca gente sabe exatamente o que é. Então, de acordo com Hegel, esse método fala um pouquinho, né, que a contradição está na realidade. Ele vai abordar lógica do conflito, da mesma forma lá em Marx. Ele vai falar, o pensamento, o universo, eles estão sempre mudando, tudo vai se transformando numa interpretação, tudo é transitório, tem relações contrárias, né? Então, um fenômeno ao mesmo tempo pode garantir direitos e retirar direitos. E isso daqui é um meio de raciocínio dialético. Então, se você está analisando, como eu analisei, como que, ao mesmo tempo, a inserção de universidades particulares permitiu o acesso, mas retirou o acesso às universidades públicas, você está falando aqui de uma forma dialética da coexistência de relações contrárias.
mas não necessariamente ele vai ser o tipo de raciocínio utilizado na sua pesquisa. Qual que é a crítica ao tipo de raciocínio dialético? É o uso desvinculado da análise crítica da realidade. Fica viajando. É isso. Fica viajando. Faz trabalhos meramente teóricos. Você fica lá viajando na maionese. A realidade está em contradição. Tudo é transitório. Tem lutas dos contrários. Tudo está em mudança e tal. E assim, apesar de ser um método extremamente interessante, ele é um método que não necessariamente vai te mostrar uma aplicação muito prática do seu trabalho. Já deu bizil aí na sua mente? Eu sei que é difícil. Você deveria ter aprendido isso em 2 semestres na faculdade, mas você não aprendeu. Então agora você vai aprender nessa aula, você vai dormir depois da aula, e aí amanhã você volta de novo e repete, dá uma olhada, tá? Não morre não, fica aqui comigo. Então, peguei a linha teórico-metodológica. Nessa linha eu escolhi uma vertente teórico-metodológica. Aí, dentro dessas vertentes, eu escolhi um tipo de raciocínio, tá? E aí, depois que eu escolhi esse processo mental que eu vou usar para abordar o fenômeno jurídico que eu estou estudando, eu vou escolher um gênero de pesquisa. O que é um gênero de pesquisa? O gênero é o que vai me ajudar a concretizar a vertente, tá? Se eu escolhi a vertente jurídico-dogmática ou se eu escolhi a jurídico-sociológica, eu preciso falar para o meu leitor e para mim mesma, tá? Depois de escolher o processo mental que eu vou utilizar para abordar o fenômeno jurídico, eu preciso falar para o meu leitor como que eu vou concretizar isso. Ah, legal, eu vou partir então aqui do específico para o geral. E o leitor vai falar, ah, legal, você vai usar o método indutivo, ah, que legal. Mas como que você vai concretizar isso? Você vai concretizar isso com o gênero de pesquisa, tá? Vou colocar 2 autores aqui que são muito conhecidos e que fazem definições do gênero de pesquisa. Então, o Whittaker vai falar que tem pesquisas que são histórico-jurídicas, jurídico-exploratórias, jurídico-comparativas, jurídico-descritivas, jurídicos projetiva e jurídico-propositiva. Tem muitas universidades que vão usar essa subdivisão aqui, tá? Então, no caso da UFMG, eu vou mostrar daqui a pouco a subdivisão mais utilizada, mas essa subdivisão do Whittaker, ela é super comum, ela é muito usada em outros ramos das ciências sociais aplicadas também, tá? No caso do Pedro Lino, ele vai dividir em 4, tá? Esse gênero de pesquisa. Ele vai falar do gênero de pesquisa teórica, metodológica, empírica e prática. O que está dentro de cada um desses aqui? O gênero de pesquisa teórica, eu vou ter uma pesquisa puramente conceitual. A minha pesquisa vai ter como objetivo reformular, revisar teoria, revisar conceito, revisar referência doutrinária, tá? Ela é muito utilizada nas disciplinas etéticas. Se você não se recorda, as disciplinas etéticas são aquelas que têm um estudo aberto, especulativo, elas não precisam chegar a lugar nenhum. Olha aqui algumas disciplinas etéticas: filosofia do direito, as teorias, teoria geral do Estado, teoria geral do direito, teoria geral do direito privado, tá? História do direito, e é claro, pode ser aplicado a outros campos também. Dentro aqui dessas, a história do direito é a que mais vai usar esse gênero de pesquisa teórica. Por que a história do direito é a que mais vai usar o gênero de pesquisa teórica? Porque a história vai mudando os conceitos ao longo do tempo. E esse gênero de pesquisa, o que ele faz é reformular conceitos, teorias. Então, a história do direito vai usar muito isso para mostrar, olha, esse conceito significava isso em 1800. Ao longo do tempo, ele foi mudando, ele foi se transformando e é necessária uma reformulação ou revisão. Então, embora a gente possa usar, sim, esse gênero de pesquisa teórico em trabalhos que são de disciplinas dogmáticas,
O ideal é que ele se foque em disciplinas zetéticas e que eu não chegue numa conclusão irrefutável de qual será a reformulação daquela teoria ou daquele conceito. Eu vou ali descrever esse processo de mudança, de reformulação. É uma pesquisa conceitual, tá? Por isso que ela está mais ligada aqui às disciplinas zetéticas. Mas o Pedro Demo vai falar que a gente tem também um gênero de pesquisa metodológica. E aí, nesse gênero de pesquisa, eu vou discutir os procedimentos investigativos, novas formas de fazer a ciência do direito, de abordar o objeto de pesquisa, só que é um tipo extremamente complexo. Se essa aula já está dando um nó na sua cabeça, já não dá para entender nada, porque tem 1 milhão de coisas que você precisa ir definindo. Imagina se você escolhe um gênero de pesquisa que vai discutir tudo isso aqui para trás. Ele vai te falar um novo jeito de abordar o seu tema. Eu acho que é bem complexo, tá? Só que esse é o gênero que permite ao nosso ramo ser chamado de ciência. É quando a gente questiona a base metodológica do direito, quando a gente questiona essa aula aqui, que o nosso direito efetivamente vira ciência. Então, um gênero de pesquisa metodológica, por exemplo, poderia questionar essa própria divisão aqui do Pedro Demo, tá? Ia falar de novas formas de fazer ciência, de novas formas de encontrar ali com o sujeito de direitos. Então, esse é o gênero de pesquisa metodológica do Pedro Demo. Só que também vai falar da pesquisa empírica ou de campo. Não é a mesma coisa que pesquisa prática, tá? Existe uma confusão aqui. A pesquisa empírica é uma pesquisa que compreende o contexto, compreende o fenômeno, que ela não olha só a lei. A pesquisa prática, ela também quer intervir no ambiente. Então, a empírica, eu só estou tentando compreender o que está acontecendo fora da nossa normativa, né? Na realidade mesmo. Só que na pesquisa prática, não. Na pesquisa prática, eu quero fazer uma intervenção naquele ambiente que eu estou pesquisando. A pesquisa empírica, ela vai observar a realidade, vai propor uma transformação, favorecer novos cenários, mas ela não vai intervir diretamente no campo de pesquisa. Então, ele vai interpretar a objetividade dessa realidade, só que não vai ser só com dado mensurável. A gente vai ver um pouquinho mais para frente a definição de dados qualitativos e quantitativos e como que isso impacta aqui. Só que esse gênero de pesquisa envolve uma coleta muito sistemática de dados, uma análise muito metódica, precisa de muito planejamento, de reavaliação, para você ver se está indo na direção certa, se você não está sentando lá observando só da sua cabeça. E ela faz também aquela questão cíclica. Então, tem o fenômeno, desse fenômeno eu observo a realidade, propõe uma transformação, né, eu favoreço ali um novo cenário e aquilo cria uma nova realidade, e essa nova realidade eu observo. Então, ela é muito cíclica. Se eu não faço ela de uma forma muito sistemática, se eu não planejo como que ela vai acontecer, se eu não tenho um período de reavaliação, ela vai ser desconsiderada como científica, tá? As pessoas vão falar, aquela ali não, tá? E por último, para o Pedro Demo, o último gênero de pesquisa é a pesquisa prática. O que é a pesquisa prática? Já falei, ela está voltada a intervenções no ambiente sociocultural, político, jurídico. Ela significa que eu quero construir algo novo. Eu não quero, vou propor uma solução aqui, não. Não, eu quero dar um rumo para aquilo ali. Eu quero construir algo que ninguém pensou ainda, tá? Eu não quero pegar uma solução que já existe e falar, por que vocês não fazem isso aqui? Não, eu vou construir algo novo. Eu vou efetivamente intervir em tudo ali e não só no aspecto jurídico, também no aspecto sociocultural, político, tá? Econômico, em tudo. Agora, voltando para as nossas autoras queridas, desse livro maravilhoso que eu vou falar desse gênero de pesquisa aqui, que é a pesquisa empírica do direito. Elas saem um pouco dessa ideia do Pedro Demo, dessa divisão do Pedro Demo,
e também colocam o conceito de pesquisa empírica em direito. Você viu aqui que no Pedro Demo existe um gênero de pesquisa empírica de campo e um gênero de pesquisa prática. Só que também, para as nossas autoras, existe uma pesquisa empírica em direito. O que significa isso? É uma pesquisa que é multi ou interdisciplinar, ela vai precisar de mais pessoas de áreas diferentes, então não necessariamente ela vai ser feita por uma pessoa só. Vai pegar coisa da ciência política, da sociologia, da economia. E aqui vou te dar exemplos de perguntas, de temas-problema que estariam dentro de uma pesquisa empírica em direito. Então, por exemplo, o gênero de um juiz influencia as suas decisões? Eu preciso de um conceito sociológico de gênero, eu preciso entender como que algo influencia outra coisa, e eu preciso entender a parte jurídica da questão, que é como o juiz efetivamente decide algo. Então, é uma pesquisa empírica no direito, é uma pesquisa interdisciplinar. Então, agrega várias áreas do conhecimento. Tem alguns autores que vão falar melhor da pesquisa empírica em direito. Ela é um gênero de pesquisa mais recente. Esses gêneros aqui do Pedro Demo já são mais antigos, são mais utilizados. E até se você está fazendo as coisas pela primeira vez, eu sugiro que você escolha um desses aqui, principalmente aqui essa parte teórica, se você tiver uma disciplina exetética, ou a parte empírica de campo, se tiver uma pesquisa dogmática. Tá? Essa parte aqui de gênero de pesquisa empírica em direito, ela é nova, ainda não tem tanta coisa assim sobre ela, e o que tem é mais recente. Então, eu coloquei aqui duas duplas de autores que tratam sobre isso, com os textos que eles abordam. A pesquisa empírica em direito, ela surgiu e se materializou muito no sistema norte-americano, né, que exige uma pesquisa empírica legal mais aprofundada, e aí essas duas aqui fizeram esses livros, são livros super interessantes, e se você quiser se aprofundar, você vai pesquisar aí no Google, ó, empiristas da Faculdade de Direito de Stanford, tá? Então, é mais difícil fazer pesquisa empírica em direito, tá? Então, essa pergunta aqui, por exemplo, os judiciários independentes, ou seja, ter um judiciário que une as questões administrativas e as questões não administrativas, promovem liberdade econômica? Eu preciso de uma equipe interdisciplinar para me falar isso. O que é promover liberdade econômica? Isso não está dentro do campo do direito, só que a parte de judiciário independente está. Então, é uma pesquisa empírica em direito, beleza? Então, vamos lá. Uma aguinha, você toma uma água, se você quiser, faz um xixizinho. Eu sei que essa aula dá nó, tá? Fica calmo, você pode assistir quantas vezes você quiser, até ela ficar disponível. Tá? Então, vamos voltar lá. Lá em cima, eu vou repetindo, porque a repetição é uma lei universal que ajuda a gente a evoluir, tá? Então, eu tenho grandes linhas teórico-metodológicas. Dentro dessas linhas, eu vou ver surgir vertentes teórico-metodológicas. Uma vez que eu escolha uma dessas vertentes, no caso das autoras que ele está trabalhando, elas vão falar da vertente jurídico-dogmática e da jurídico-social. Dentro dessas duas vertentes, eu preciso falar para mim mesma qual tipo de raciocínio a resolução do meu problema vai demandar. E aí, os tipos de raciocínio são os que a gente passou aqui. Escolhido o tipo de raciocínio que vai ser necessário, eu também vou escolher o gênero de pesquisa que vai me ajudar a concretizar essa vertente aqui que eu escolhi, tá? Que tipo mesmo, que gênero de pesquisa vai ser melhor para o meu tema-problema? E aí, depois que eu escolho o gênero de pesquisa, eu vou optar por um tipo de pesquisa, que é outra forma de concretizar. É só uma forma um pouco mais específica. Então, o gênero de pesquisa está aqui em cima, tá? E o tipo de pesquisa está logo abaixo dele. Então,
Então, eu escolhi, por exemplo, uma pesquisa teórica, com gênero teórico, e aí eu poder vir aqui e falar, tá, é um gênero teórico histórico? É um gênero comparativo? É um gênero monográfico, estatístico, tipológico, tá? Qual que é mesmo a ideia desse meu gênero? Lakatos é uma autora brasileira muito boa. Ela tem um manual também de metodologia com uma outra professora. O sobrenome é Marconi, né? Então, Marconi e Lakatos são bem conhecidas. E a gente pode utilizar essa divisão dos tipos de pesquisa que elas fazem. O livro delas é muito interessante, se você quiser adquirir também. Mas as autoras que a gente está usando hoje, desse resumo que eu estou fazendo para você, vão usar o Whittaker. E o que o Whittaker vai falar dos tipos de pesquisa? Primeiro, ele vai falar que não é um rol exaustivo, tá? Que pode ser que eu encontre outros tipos de fazer pesquisa. Só que ele vai colocar aqui os principais. Então, o primeiro tipo que ele fala é o histórico-jurídico. O que é o tipo de pesquisa histórico-jurídico? Eu vou analisar a evolução de determinado instituto jurídico no espaço e no tempo. Só que eu não quero dizer com isso que eu vou fazer uma investigação linear, sucessiva. Por quê? Porque ela é realmente histórica. Realmente histórica. E você sabe o que é história? A história muda a nossa concepção ao longo do tempo. Então ela precisa incorporar uma contradição entre os fenômenos e não só dá para a gente o texto e o contexto. Por exemplo, eu te dou um texto legal de uma lei que foi aprovada durante a nossa ditadura militar e eu te dou o conceito de que foi aprovada na ditadura militar. Isso daqui não é um tipo de pesquisa histórico-jurídica. Por que eu te falar, né, e ter como objeto de pesquisa uma lei e falar, essa é uma lei do período ditatorial, não é histórico-jurídico. Pelo mesmo problema que a gente vem, né, defendendo a não utilização de retrospectiva histórica no início de textos acadêmicos. Qual que é o problema da gente fazer isso? Normalmente a gente usa a metodologia tradicional para fazer retrospectiva histórica. E essa metodologia tradicional, ela constrói o conhecimento por meio de um reflexo fiel dos fatos do passado. Então, eu vou falar, aconteceu realmente isso, e pronto, acabou. Ninguém pode falar que isso aqui não aconteceu. A metodologia tradicional de análise histórica vai tentar eliminar os fatores subjetivos do conhecimento histórico, ela vai construir uma figura de historiador imparcial, então ela vai falar que, isso aqui é história, todo mundo sabe isso aqui. E dentro dessa metodologia tradicional, a gente vai ver os fatos como bem documentados. A gente vai olhar para trás e falar, isso daqui é o que tem de documentação, é porque é tudo que tem mesmo, tá? É tudo que tem, foi muito bem documentado. Só que a gente sabe que não é assim que acontece, tá? O que acontece com os tópicos históricos no início de trabalho? Eles viram só compilação de textos. E textos que são pouco embasados, mal documentados, e não são realmente bons, que têm fontes só secundárias, repetitivas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Muita gente fala do trabalho e faz uma digressão histórica até lá na Grécia, e fala, porque na Grécia o trabalho escravo, não sei o que lá. Não era o mesmo contexto. O trabalho escravo na Grécia não tem o mesmo valor, as mesmas características, o mesmo significado que ele tem hoje. Não tinha capitalismo na Grécia. Então, a gente querer analisar com a visão de hoje, com as lentes de hoje, um fenômeno histórico, vai causar uma compilação de texto ruim. Texto ruim. O que a gente teria que abarcar? Todo um arcabouço teórico, os dados dessa realidade, como que era a percepção, tá? E fugir aí dessa metodologia tradicional que fala que só tem uma versão da história, tá bom? Então, o problema aqui de escolher um tipo de pesquisa histórico-jurídica é que você vai ter que rebolar para entender não só texto e contexto, mas a contradição ao longo do tempo entre o que foi acontecendo historicamente.
Quando eu analiso uma evolução de determinado instituto jurídico, essa análise não é falar que lei veio depois da outra, tá? É falar muito mais do que isso. Só escolha um tipo de pesquisa histórico-jurídica se você entende bem de história, tá? Se você entende o pressuposto da história, que não é esse pressuposto tradicional aqui, de construir esse passado como reflexo, tá? De eliminar o fator subjetivo, de ter um historiador que é o isentão. Se você acha que você vai pegar o livro do Eric Hobsbawm e vai considerar esse cara aqui, esse cara é gente boa, ele com certeza é imparcial. Não é imparcial, tá? Ele não é imparcial. E o que ele traz como documentos não necessariamente significa que aquilo foi bem documentado, beleza? A história não tem essa documentação tão maravilhosa, nem nos dias de hoje. Teve uma pesquisa que eu fiz que me mostrou muito bem isso. Ela mostrava o seguinte: o mesmo fato, então eram as manifestações de 2013, o mesmo fato foi noticiado por veículos de mídia diferentes. Do mesmo dia, do mesmo fato, um veículo anunciou milhares de pessoas e o outro anunciou milhões. E aí? A gente tem um conjunto de fatos bem documentados? Não tem, tá? Não tem. A história tem muitos buracos. Existem trabalhos muito bons desse tipo de pesquisa histórico-jurídica? Com certeza. Só que para ele ser muito bom, você tem que ir o mais diretamente possível na fonte, tá? O mais diretamente possível. O segundo tipo de pesquisa é o jurídico descritivo ou jurídico diagnóstico. Como que é? Tá? Eu vou abordar preliminarmente um problema jurídico. Eu vou ressaltar característica, percepção, descrição. Eu não vou me preocupar muito com explicar lá a raiz daquele problema jurídico. Normalmente, tipos jurídico-descritivos ou jurídico-diagnósticos são os tipos utilizados para falar de fenômenos totalmente novos, que a gente ainda não tem muito em que se basear. Se eu não tenho muito em que me basear, o ideal é que eu aborde de uma forma preliminar, que eu fale sobre as características, percepções, descrições. Às vezes o seu tema problema é sobre algo novo que está surgindo. E aí o seu método vai ser meramente descritivo do que está acontecendo ali. Tá? Você não vai fazer um super histórico. Você vai falar, está acontecendo isso, e tem essa característica, e tem aquilo. É um fenômeno novo. No tipo de pesquisa jurídico comparativo, que é o mais reconhecido, é o que as pessoas mais usam, adoram usar isso, né? A gente faz uma identificação de o que parece e o que não parece entre normas e instituições de dois ou mais sistemas jurídicos. Então eu pego uma norma aqui do Brasil, do nosso sistema jurídico, e comparo com uma norma norte-americana lá do sistema jurídico norte-americano. Pode ser dentro do mesmo sistema normativo? Pode. É o mais comum? Não. O mais comum é que a gente compare com coisas, com sistemas que estão fora. E eu vou fazer um raciocínio aqui que se chama raciocínio analógico. Eu vou fazer uma analogia entre um sistema e outro. Esse tipo de pesquisa soluciona o quê? Tá? Soluciona lacuna, antinomia. Às vezes o nosso sistema normativo não está sendo capaz de dar solução a algum problema. Tem uma lacuna. E quando eu faço uma analogia com outro sistema, quando eu faço uma comparação, talvez eu encontro uma forma de suprimir essa lacuna ou de afastar essa antinomia. Então, esse tipo de pesquisa vira uma fonte de hipótese. Eu olho para o outro sistema normativo ou eu olho para outra área dentro do nosso sistema normativo e falo assim, olha, eles resolveram assim. Deixa eu comparar aqui os dois, eles resolveram assim. E se, essa aqui é a fonte das hipóteses, e se a gente fizesse isso, isso e isso, tá? E se a gente fizesse isso, isso e isso? No nosso ramo, a gente adora o tipo de pesquisa jurídico comparativo. Só que
uma coisa que a gente costuma fazer errado é ter um trabalho que é totalmente jurídico descritivo, uma pesquisa que é totalmente jurídico descritivo, de algo super novo, e a gente joga um capítulo jurídico comparativo. Um capítulo que não precisava existir. A gente enfia esse capítulo lá. Fala assim, eu também vou analisar a legislação da Venezuela. E não tem nada a ver. Aquela analogia nem tem a ver com nada. Então, toma cuidado quando você escolher o tipo de pesquisa jurídico comparativo para você não comparar coisas que não têm comparação. Não? Coisas que não têm comparação. Esse é o erro desse tipo de pesquisa. Mas eu posso ter também o tipo de pesquisa jurídico compreensivo ou jurídico interpretativo. Aqui eu vou decompor um problema jurídico. Olha só, no histórico jurídico, eu estou olhando particularidades da evolução não linear desse conceito, tá? Não é evolução no sentido de se tornar melhor, é da passagem do tempo e do espaço em relação àquele direito. No jurídico descritivo ou jurídico diagnóstico, eu tenho algo muito incipiente, está ali no início, e eu vou descrever as características ali, porque eu não tenho tantos elementos para falar sobre aquele fenômeno. No jurídico comparativo, eu vou comparar com outros sistemas normativos. Quando chega no compreensivo ou interpretativo, eu vou pegar esse problema aqui e eu vou decompor esse problema jurídico em aspectos, relações, níveis, ou seja, eu vou falar onde que ele impacta de uma forma muito, muito maior que o tipo de pesquisa jurídico descritivo. No jurídico descritivo, eu estou muito no início. No compreensivo ou interpretativo, eu já tenho muita coisa que vai me dar uma informação sobre os aspectos, relações e níveis desse problema jurídico. Eu vou meio que dividir aquele problema jurídico. No descritivo, eu só estou falando, oi, existe isso daqui, tá? Existe isso daqui, beleza? No tipo de pesquisa jurídico projetivo ou prospectivo, eu vou partir de algumas premissas e condições que já existem e vou detectar ali uma tendência futura, tá? Tendência futura de determinado instituto jurídico ou campo normativo. Então, conhecendo aquele instituto jurídico, eu vou tentar prever o que vai acontecer com ele no futuro. E qual que é o problema do tipo de pesquisa jurídico projetivo, prospectivo? O problema é, se você não tem um rigor metodológico muito grande, se não tem uma habilidade em correlacionar os dados objetivos, né, que vão vir entre as disciplinas para montar esses cenários, você está fazendo o que a gente chama de futurologia. O que é futurologia? Falar que isso saiu das vozes da sua cabeça, tá? Não foi científico, foi você olhou para algo e falou, isso está acontecendo agora, quer dizer que não sei o que vai acontecer lá na frente. Da onde você tirou isso, tá? É futurologia. Se não é feito com rigor, se não tem premissas muito bem definidas, se você não faz as partes que eu vou te mostrar a partir desses tipos de pesquisa, vai ser futurologia. E futurologia não é ciência, tá? Então você fez tudo, chegou até aqui, e aí você não fez ciência. Aí não, né? Então, no tipo de pesquisa jurídico propositivo, eu vou questionar uma norma, um conceito, um instituto jurídico, porque eu quero propor uma mudança, propor uma reforma, né, algo que realmente funciona. E o que essas autoras que a gente está analisando aqui hoje falam sobre o tipo de pesquisa jurídico propositivo? Elas falam o seguinte, que todos os trabalhos, todas as pesquisas em ciências sociais aplicadas precisam ser jurídico-propositivas. Precisam questionar norma, questionar conceito e propor uma mudança ou uma reforma.
beleza? Então, todos os trabalhos, mesmo que você escolha algo projetivo, prospectivo, mesmo que você esteja falando de algo que vai acontecer no futuro, qual é a sua proposta de solução para isso? Tá? Vou entrar aqui no tipo de pesquisa jurídico-propositiva. Alguns autores, e é o caso do Whittaker, vão considerar um tipo autônomo de pesquisa. Eles vão considerar que é possível eu fazer uma pesquisa puramente propositiva. E as autores que a gente está analisando aqui vão falar que não, que todas as pesquisas de ciências sociais aplicadas, pelo fato de serem de ciências sociais aplicadas, precisam propor alguma solução, tá? Precisam propor alguma mudança. Se você está questionando, se você está batendo, dando pitaco aí, qual é a solução? Beleza? Eu sempre escrevi os trabalhos assim também. O último subtópico é o subtópico que obedece ao tipo de pesquisa jurídico-propositiva. Tudo bem, te falei isso tudo aqui. Tem algum jeito de resolver? Qual é a minha sugestão? Tá? E por último, a gente tem o tipo de pesquisa jurídico-exploratório. O jurídico-exploratório é o estudo mais inicial que tem. Mais inicial que tem. Ele não vai entrar em absolutamente nada. Ele vai falar basicamente, acho que tem isso aí, tá? Só que não é no achismo, né? Claro. É um tipo de pesquisa. Mas ele é muito inicial. Muito mais inicial do que o jurídico descritivo ou jurídico diagnóstico. Aqui a gente tem pouca coisa, mas a gente já sabe as características, as percepções, as descrições. Aqui a gente não sabe nada. Não sabe nada. Beleza? Ou sabe pouquíssimo em comparação aqui. Então, vamos lá, voltar lá acima. Você escolheu as linhas teórico-metodológicas. Das linhas, você escolheu uma dessas vertentes aqui, jurídico-dogmática, jurídico-social. Dentro dessas vertentes, você falou para o seu cérebro qual tipo de raciocínio que você vai usar para abordar o fenômeno jurídico. Escolhido o processo mental, você definiu aqui o gênero de pesquisa. E definido aqui o gênero de pesquisa, você optou pelo tipo de pesquisa específico. Sabendo então agora esse tipo de pesquisa, tá? Você precisa saber como você vai analisar as fontes. Você já definiu praticamente tudo, mas e o que realmente embasa o seu trabalho, que são as fontes? O que você vai fazer com elas, tá? Então, definido o tipo de pesquisa, eu preciso saber como que eu vou analisar as minhas fontes. E aqui a gente tem uma divisão que é entre direta e indireta, e dentro da direta e da indireta eu vou ter fontes primárias e fontes secundárias. O que é isso, tá? Uma fonte direta de pesquisa, tá? Uma fonte indireta de pesquisa. Elas vão ser divididas aqui, né, entre primárias e secundárias. Vou abrir aqui para vocês entenderem. Uma fonte direta é aquela fonte específica ali do direito, indireta é aquela que tangencia. No caso aqui, uma fonte indireta aqui, primária e secundária, beleza? Não é uma fonte que você chegou lá direto. Esse aqui nem, tá? Existem fontes, então, diretas e indiretas, elas são divididas aqui entre primárias e secundárias. Vou explicar o que é primária e o que é secundária. Então, a fonte primária é aquela fonte que não tem intermediário nenhum entre você, pesquisador, né, e o objeto de pesquisa. Então, vou dar um exemplo aqui com os documentos, tá? Atas, contratos, correspondência, arquivo, entrevista, discurso, notícia. Eu não precisei de um outro autor para ter acesso a esse documento. Chegou um contrato para mim, eu estou aqui com um contrato na minha mão, eu estou analisando esse contrato, esse arquivo, essa entrevista. Não tem ninguém entre nós. Então, é uma fonte primária. A fonte primária é muito importante. É a fonte que a gente menos usa, porque a gente não sabe da importância dela. Essa é a fonte que vai aumentar a nossa capacidade de inovar. Eu não sei se você já passou por essa situação,
Mas às vezes a gente entra em contato com um livro, tá? E a gente fica só naquele livro. E no que aquele livro disse sobre outros livros. A gente nunca vai atrás da sequência até chegar no documento final, tá? Então, às vezes eu estou discutindo uma coisa que está lá na frente, não sei o quê, e o objeto de divergência é um contrato. E eu nunca li o contrato em si. Eu só li interpretações sobre aquele contrato. É muito importante, como pesquisador, que você priorize as fontes primárias, priorize esse contato direto. Por que a gente fala tanto em não usar APUD? Tá? APUD é uma citação dentro de uma citação. Então, o APUD, eu peguei um livro, então, por exemplo, tá? Peguei aqui o livro dessas 3 autoras e vi lá dentro o que o Whittaker fala. E aí, eu cito o Wickett, tá? Whittaker, Apud, as 3 autoras, né? A Maria Tereza, a Miraci e a Camila. Isso é um Apud. Isso significa que eu não tive uma fonte primária, que eu tive um intermediário. E o intermediário foram essas 3 autoras, tá? Priorize o seu contato direto com os documentos, com o contrato, com correspondência, com documentos mesmo. Isso vai aumentar a sua capacidade de inovar. É diferente quando a gente lê o texto original e quando não lê. Beleza? Fontes secundárias são fontes, né, próprias ali do direito, fontes que você não está ali em contato. E a gente tem, dentro das diretas e indiretas, legislação, doutrina, as demais obras, enfim, 1 milhão de coisas que eu vou tratar, né, essa aqui, direta, indireta, primária e secundária, eu abordo em outra aula, porque é uma aula tão grande quanto essa, tá? O que eu preciso que você saiba aqui? Que provavelmente você vai usar tanto fontes diretas quanto fontes indiretas, tanto fontes primárias quanto fontes secundárias, sendo que as primárias, às vezes, são mais difíceis de achar, tá? Pelo fato de que não existe um intermediário ali, às vezes elas vão ser mais difíceis e é provável que você tenha muito mais fontes secundárias do que fontes primárias. Mas isso eu vou tratar em outra aula, tá? Então, beleza. A gente está no final. Está no final, tá? Eu comecei lá nas linhas teórico-metódicas. Fui para as vertentes, fui para os tipos de raciocínio, fui para o gênero de pesquisa, fui para o tipo de pesquisa, fui para as minhas fontes, e sabendo as minhas fontes, eu vou definir se a minha pesquisa vai ser qualitativa ou quantitativa. A primeira coisa que você precisa saber é que não existe hierarquia entre pesquisas qualitativas e quantitativas, e eu posso sim ter uma pesquisa que é ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa. No caso da qualitativa, o direito já foi chamado muitas vezes de soft scientists. O que é soft scientists? Significa que a gente não tem rigor suficiente para fazer pesquisa qualitativa, que a gente faz pesquisa da nossa cabeça, beleza? Só que isso também parte de um preconceito em relação à nossa área, no sentido de que a nossa área precisava ser mais objetiva, precisava ser mais neutra, e não é, tá? Numa pesquisa com fontes, e a pesquisa eu vou desenvolver ela de uma forma qualitativa, eu não vou ter como mensurar, tá? Quantidade e frequência de forma rigorosa. Não tem como, numa pesquisa qualitativa, mensurar rigorosamente nem a quantidade nem a frequência. Isso é objeto da pesquisa quantitativa, de quantidade. Aqui é qualidade. O que essa pesquisa faz, tá? Ela evidencia um caráter socialmente construído da realidade. Ela não vai falar de números. Ela vai falar do que existe ali. Vai fazer uma descrição detalhada das situações com o objetivo de compreender os indivíduos. Se você quiser aprofundar sobre a pesquisa qualitativa, eu deixei esse livro aqui, do Goldenberg, tá?
O objetivo dessa pesquisa qualitativa é ver todo o objeto de estudo, é ver ele na sua complexidade, é a qualidade, tá? Então, ela é valorativa, você vai atribuir um valor. E aí, tem um exemplo que as autoras trazem no livro, que é compreensão da relação entre os perfis profissionais, ou seja, gênero, padrão de renda, formação, e o conteúdo das decisões ligadas a direitos sociais ou liberdades individuais. Então, eu vou, por exemplo, lá no TJ, faço uma pesquisa com os acórdãos e vejo quais foram os desembargadores que proferiram esses votos. Qual é o gênero? Qual é o padrão de renda? Qual é a formação? Isso tem alguma conexão com as decisões que têm como base direitos sociais e liberdades individuais? O fato de ser homem ou de ser mulher, o fato de ser rico ou de vir de uma família mais pobre, o fato de ter formado numa universidade particular ou numa universidade pública, afeta o conteúdo dessas decisões ligadas a direitos sociais? E isso é uma pesquisa qualitativa, tá? Uma pesquisa valorativa. Não tem como eu mensurar rigorosamente quantidade e frequência aqui. E também não é o objetivo. Embora eu possa, por exemplo, falar aqui, fazer uma mescla com a pesquisa quantitativa e falar quantos acórdãos decidiram X, quantos acórdãos decidiram Y. Então vai ter uma pequena parte que é quantitativa e depois eu vou passar para uma análise qualitativa. No caso da quantitativa, eu vou mensurar e analisar as relações causais aí entre as variáveis. É basicamente isso, é números, tá? E o exemplo que elas dão é o uso de estatística a serviço do direito para identificar e mapear os maiores litigantes. Então, eu pego um programinha, vou lá no site do STJ e rodo esse programinha lá dentro, um programinha de estatística, para ele me falar quais são os maiores litigantes da justiça brasileira. Isso é uma pesquisa quantitativa. O que eu vou fazer com esse dado depois? Talvez seja qualitativo, talvez não. Não existe hierarquia, não tem uma que é mais importante que a outra. As duas são importantes e às vezes eu vou ter trabalhos que têm as duas, que tem talvez uma parte inicial quantitativa e uma parte final qualitativa, tá? Então não existe essa hierarquia. Então, eu defini aqui se eu ia fazer, né, uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. E sabendo essa natureza da minha pesquisa, aí, finalmente, eu vou chegar nos procedimentos de coleta de dados. Se, por exemplo, eu vou fazer essa pesquisa aqui quantitativa, identificando e mapeando os maiores litigantes da justiça brasileira, da justiça trabalhista, da justiça eleitoral, tá? Se eu vou fazer esse uso aqui quantitativo, sabendo a natureza dessa pesquisa, eu vou definir o procedimento que eu vou usar para coletar esses dados. Como que eu vou mapear os maiores litigantes? Como que eu vou fazer isso, tá? Tem várias estratégias que a gente vai usar aqui no procedimento de coleta de dados. Eu tenho estratégias relacionadas às pesquisas empíricas ou de campo, pesquisas geralmente qualitativas, mas não necessariamente. Tem estratégias de pesquisas teóricas, os procedimentos de coleta e a análise propriamente dita. Então, vamos primeiro falar aqui das estratégias das pesquisas empíricas e de campo. Então, quais são essas estratégias, tá? Quais são os procedimentos que eu posso usar? Eu posso usar o estudo de caso, a pesquisa participante, pesquisação, o survey, a etnografia, a cartografia sociojurídica, e eu posso fazer isso de diferentes formas. Qual é o erro que a gente comete muito? Chamar tudo de estudo de caso. Pegar um processo e falar, vou fazer um estudo de caso, tá? Estratégia de pesquisa empírica de campo, de estudo de caso, não é estudar processo. Não é estudar processo, tá? Eu vou analisar de uma forma muito detalhada, eu vou usar dados quantitativos e qualitativos, eu vou analisar grupo, instituição, programa, programa social, programa sociojurídico. Não é análise de decisão judicial, tá? Pode envolver a análise de decisão judicial?
Pode. Só que estudo de caso, o caso é um caso grande. O caso não é um acórdão. O caso é relativo a um grupo, relativo a uma instituição, relativo a programas, tá? E ele pode ser realizado, esse estudo de caso, por meio de observação. Então, eu só vejo o que está acontecendo. Eu posso resolver fazer entrevistas, tá? E essas entrevistas podem ser formais ou informais. Eu posso fazer procedimentos de análise de grupo, ter dispositivos sociométricos, então eles vão medir as variações. Eu posso analisar documentos, analisar relações, mas não é, estudo de caso não é, o meu estudo de caso vai ser o processo tal. Não, tá? Isso não é estudo de caso, beleza? O estudo de caso, ele depende de uma pluralidade de procedimentos. Então, eu vou fazer questionários abertos ou questionários fechados, questionários estruturados ou semi-estruturados. O que eu vou usar mesmo para ter dados quantitativos e qualitativos para essa análise de grupos, instituições e programas? O que eu vou usar ali como ferramenta? E, além disso, eu preciso ter um método para registrar esses passos, tá? E é o seguinte, esse método segue esses passos aqui, ó. Eu vou selecionar os dados, eu vou registrar esses dados, codificar, né, ou seja, organizá-los, vou tabulá-los, e aí eu só vou analisar aqueles que são úteis. Como é que eu vou saber quais dados são úteis? Você precisa ter um sistema de referências anterior. Deixa eu falar o que é importante e o que não é importante. Tá vendo como que não é estudo de processo? Não tem nada a ver, tá? Como que a gente finaliza o estudo de caso, tá? Finaliza elaborando relatório, realizando seminário, discutindo. Antes de você escrever, você discutir com a comunidade acadêmica ou com o grupo que você está, né, estudando, vai discutir muito esse assunto com seus pares, com seus colegas. E só aí, depois de você consultar os pares, consultar geralmente pessoas de outras áreas, o estudo de caso normalmente exige uma equipe inter ou transdisciplinar. Então, eu, por exemplo, vou fazer um estudo de caso e vou ter lá como coautora uma pessoa que é formada em economia, uma pessoa que é formada em sociologia, tá? Isso que é o multidisciplinar ou transdisciplinar, e eles são muito valiosos quando eles apontam problemas potenciais e efetivos em organizações e programas governamentais. Lembra lá daquela ideia de prever o futuro, sem ser futurologia? O estudo de caso, muitas vezes, ele vai antecipar o que vai acontecer no futuro, tá? Vai antecipar o que vai acontecer no futuro. E, às vezes, eu vou usar aqui um método indutivo. Então, a pesquisa participante, nessa pesquisa participante, a diferença é que o pesquisador integra o campo investigado e participa dele efetivamente. Tá? No estudo de caso, você está só lá olhando o que está acontecendo. No caso da pesquisa participante, o pesquisador ou já integrava o grupo que ele está estudando, vou dar um exemplo aqui, ó, o juiz estudando o judiciário, ele já integrava o que ele está estudando, ou ele passa a se integrar. Tem um caso lá que essas autoras relatam, que é do Boaventura, tá? E o que ele fez? Foi fazer um estudo de pesquisa participante, virou morador da favela de Jacarezinho, alugou um barraco lá, sentou lá, ninguém sabia quem que ele era mesmo. E teve também, se eu não me engano, o Ricardo Antunes, que fez isso, virou faxineiro lá da faculdade, ele era professor dessa mesma faculdade, ou seja, ninguém reconheceu ele. Ele trabalhou lá, tipo assim, né? Trabalhou de mentira lá, disfarçado, digamos assim. Ninguém percebeu. O que ele estava fazendo? Uma pesquisa sociológica. E era uma pesquisa participante. Uma pesquisa participante. A estratégia dele foi se integrar no grupo que ele queria pesquisar. Beleza? Essa pesquisa é muito legal, mas se for o caso de você se integrar, ela é bem mais complexa do que se você já integrar esse grupo que você vai usar, tá?
A pesquisa-ação é uma pesquisa super interessante, mas também difícil. Nesse caso, os pesquisadores e os participantes vão se envolver de uma forma muito cooperativa, eles vão cooperar ali. Tem um cara que fala muito da pesquisação, que é o Thiolen, e ele vai falar das características dessa pesquisação. Quais seriam essas características, tá? Para ser efetivamente pesquisação, tem que ter um interrelacionamento permanente dessas atividades de pesquisa e da ação, que vai permitir que uma coisa alimente a outra continuamente. O que isso significa? Que eu preciso ter seminário de equipe, eu preciso reunir, ela só vai funcionar se eu tiver interdisciplinariedade, se eu tiver transdisciplinariedade, se eu tiver pessoas, e não só um pesquisador. Dá para fazer só com um? Até dá, mas é muito mais difícil, tá? Qual que é a segunda característica? Essas ações e os resultados vão se cruzar constantemente. Eu vou estar atuando ao mesmo tempo que eu colho o resultado e atuo em cima do resultado, tá? Precisa do envolvimento ativo daquela comunidade. Então, eu vou até o local para fazer a pesquisação e envolvo todo mundo naquela pesquisação. Não existe uma imposição de concepção própria. Eu preciso discutir com o objeto de pesquisa ali, ó, quais vão ser as soluções. E ela só realmente é efetiva quando ela faz, né, na nossa área, na área jurídica, que esse conhecimento jurídico que o pesquisador está levando lá em formato de pesquisação se transforme num senso comum. Então, o participante, né, no caso aqui o pesquisador, ele vai atuar a partir do seu próprio saber. Então, eu chego lá, tem um participante aqui dessa pesquisa. Ele vai atuar a partir do seu próprio saber, no caso, o meu saber é o jurídico, mas as decisões a serem tomadas, os rumos, são conjuntas. E quais são os pressupostos disso? Tá? Tem que existir um problema coletivo, ou seja, vou fazer uma pesquisação porque tem um acórdão julgando a ação de uma pessoa e é só um caso, mas talvez não. Tem que ser um problema coletivo. Tem que ter um envolvimento solidário, dialógico de todos os participantes. E eles vão participar não como sujeitos, né? Não só como informantes. Eles não vão só te dar informação. Eles realmente vão participar, tá? Eles realmente vão participar. E essa autora não dá aqui o exemplo do Polos, que é um programa de extensão aqui da UFMG. E o Polos funciona assim, ó. Tem um núcleo de atendimento que os alunos vão lá atender as demandas por meio de mediação, né? Então, uma resolução extrajudicial, vão fazer mediação dentro daquela comunidade. Resolvida ali aquela questão, se um outro grupo que está aqui percebe que essa situação está sendo resolvida da mesma forma, ela coletiviza esse interesse, tá? Esse grupo de expansão coletiviza esse interesse. Então, torna esse interesse aqui como se fosse uma regrinha. E aí, o que vai acontecer? A gente vai alimentar toda essa roda. Ao mesmo tempo que eu estou tendo aqui uma estratégia de extensão, que é o auxílio da população, por meio da mediação, o que eu decido aqui vem para essa esfera aqui de grupo de expansão e vira coletivo. No momento que ele vira coletivo, eu volto ele para os conflitos individuais e melhoro aquela experiência de mediação, coletivizo aquele interesse, tá? Então ela vai uma alimentando a outra. Essa daqui que é a pesquisação. Existe esse problema coletivo, tem o envolvimento ali de todos os participantes e as pessoas participam como sujeitos. Elas não só te dão a informação, tá? É difícil essa. O survey. Então, o que é o survey? Survey é uma pesquisa empírica quantitativa. Ela é meramente quantitativa, tá? Eu só vou pegar dados. E eu vou ali obter dados ou informações sobre características, ações, opiniões de determinado grupo e tal. Mas não é aquela pesquisinha de internet, não, tá? Não é aquela pesquisinha SurveyMonkey que você responde rapidinho lá. Não, o survey é uma pesquisa super séria, tá? Vou dar aqui o exemplo do IPEA, que tem o CIPS, e a pergunta que eles fizeram, uma das perguntas, né, mas essa era a principal, nessa survey que eles fizeram foi, de 0 a 10, que nota você daria para a justiça brasileira, tá? Isso foi uma pesquisa empírica quantitativa
que foi utilizada depois num método indutivo para pegar os casos e derivar para outras coisas. Só que essa não é uma pesquisa fácil, tá? Eu preciso selecionar a amostra, preciso falar quem pode estar dentro da amostra, quem não pode estar. Eu preciso fazer as perguntas, saber quais perguntas são boas, como que elas vão ser analisadas, quais os procedimentos de coleta, quem que vai, onde que vai, como que vai ser no papel, vai ser no computador, quais parâmetros eu vou usar. E o risco dessa pesquisa é de ter muito viés. O que é viés? É a nossa pré-determinação de achar alguma coisa ali que às vezes não existe. Então, às vezes, eu faço perguntas que induzem as pessoas a responder X ou Y, por causa do meu viés. Agora, estudando para minha tese, eu vi vários estudos que eram assim, com perguntas com viés muito, muito marcado. Não é que a pergunta tem que ser neutra, mas invalidou totalmente o survey. Por quê? Era uma pergunta mais ou menos assim, você acha que o ensino é mercadoria? Aí tinha que responder sim ou não. E aí as pessoas responderam não. E aí eles concluíram que a visão das pessoas é que o ensino não é mercadoria. Quais seriam as perguntas mais adequadas para esse tipo de survey? Pegar as características do ensino como mercadoria e fazer elas serem as perguntas. Então, por exemplo, a gente pegaria o capitalismo acadêmico, que é a situação, né, de mercantilizar o ensino, e aí pegaria as características desse capitalismo. Então, por exemplo, você acha que o financiamento dentro das universidades é benéfico? Aí a pessoa, sim. Você acha que o conhecimento tem que ser coletivizado e passado da universidade pública para a particular? Ela, sim, e tal. E aí pegaria todas as características desse capitalismo acadêmico e colocaria lá para ela responder. Todas as características da mercantilização e colocaria lá para ela responder. Porque vamos ser sinceros aqui, se eu te perguntar, você acha que a educação é mercadoria? A outra pergunta era assim, você acha que o aluno é seu cliente? Que professor que vai responder? Foi uma pesquisa feita com professores. Que professor que vai responder? Eu acho sim que o aluno é meu cliente. Então, assim, pelo fato de poder ter muito viés, tá? Não é uma pesquisa fácil. Requer normalmente uma boa equipe. Então, no caso da etnografia, então, uma estratégia de pesquisa empírica. Aqui a gente só está falando das pesquisas empíricas e de campo. A etnografia é muito típica desse tipo de pesquisa e vai deslocar o pesquisador para o contato direto com o objeto. Eu estou observando regularização fundiária na comunidade X. Então, você vai lá na comunidade X, eu vou te deslocar. Ao invés de você ficar aqui só escrevendo, você vai lá, vai tentar identificar, compreender a relação desses povos com a regulação de condutas, com a aplicação de sanções, tá? Então, é etnográfico. O que eu vou usar aqui? Observação, entrevista, vou produzir dados em cartas, mapas, vou recorrer a fontes escritas e vou vivencializar a materialização do direito. Então, vou deixar de lado um pouco a norma, tá? E vou lá ver no lugar qual é mesmo a realidade. E aqui tem o exemplo que as autoras, né, que é o perfil do tratamento da alienação parental por parte dos profissionais de direito, beleza? Foi um estudo de etnografia. Por quê? Porque ele comparou o que realmente, na prática, é melhor interesse da criança e o que eles estavam decidindo de acordo com a lei. Então, foi uma situação em que o pesquisador se deslocou para o ambiente familiar e olhou qual é o melhor interesse da criança, independentemente da lei falar com quem que a criança vai ficar. Qual é o melhor interesse da criança? Então, é uma pesquisa etnográfica. Vai te deslocar lá para o lugar. Também tem a cartografia sociojurídica, que é quando eu vou fazer um mapeamento. Tá? Então, vou mapear as ocupações urbanas aqui em BH e na região metropolitana. Eu realmente vou fazer um mapa. Tá? Então, essa é uma estratégia muito boa para quem mexe, por exemplo, com todas essas questões de estatuto da cidade, né? Ocupações, regularizações, cartorárias. Todas essas estratégias das pesquisas empíricas, elas podem ser feitas de forma a gente chama, né, formato universo ou universal, por amostragem, inferência ou um grau também de generalização. Universal é tipo assim, vou pegar todo mundo dessa amostra aqui. No caso
de comunidades pequenas, você consegue pegar todo mundo. Mas a maior parte das pesquisas empíricas a gente vai fazer ou por amostragem ou por inferência. E a amostragem, ela pode acontecer de 1 milhão de formas. Pode ser aleatória simples, aleatória sistemática, estratificada, intencional, intencional pura, né? Não probabilística por cotas, por referência, que é o que a gente chama de amostragem bola de neve, uma coisa vai puxando a outra, tá? Pode ser por inferência ou grau de generalização. Então, quando a gente faz pesquisa empírica, a gente tem que saber muito bem qual é o nosso público, quem que a gente vai pegar para fazer a pesquisa empírica, quem que eu vou pegar mesmo para fazer uma survey, tá? Quem é o meu público? Eu vou fazer ele por amostragem, eu vou pegar o universo. Acabou a parte da pesquisa empírica. Agora vamos para a parte das pesquisas teóricas. Então, existem alguns procedimentos de coleta de dados dentro de pesquisas teóricas. A maioria das pessoas vai achar, não tem exatamente uma coleta de dados primária nas pesquisas teóricas. Eu estou tendo acesso aqui a fontes secundárias, a livros, né, a pessoas que falam sobre aquele documento, aquele contrato. Só que existem sim duas estratégias que eu posso usar nas pesquisas teóricas. A primeira é a história de vida. A história de vida dá para a gente um plano de hipóteses. Você tem um problema com um marco teórico muito bem definido, ou seja, já pré-definido, e você vai remontar uma história de vida ali que não é um estudo individual. Eu não estou fazendo biografia de quem que eu estou estudando, tá? Não estou fazendo biografia. Aqui, por exemplo, no exemplo que elas dão, tá? Uma pesquisa teórica seria, os grupos aqui, quero analisar os grupos da Justiça do Trabalho, como que são os grupos de poder dentro da Justiça do Trabalho. Não, é uma pesquisa necessariamente empírica, eu quero saber a qualidade mesmo. E aí, eu vou levantar os dados sobre a vida dessas lideranças que pertencem a grupos de poder. Esse levantamento de dados sobre a vida de lideranças pertencentes a esses grupos é a história de vida, tá? Não é ficar contando a historinha da vida das pessoas, não. É um levantamento sério. E eu posso fazer também a análise de discurso. Tem muita gente utilizando esse procedimento de coleta. Então, eu vou olhar o que aconteceu e foi falado, o que foi visto, né? O que foi escrito, e a análise do discurso vai pretender alcançar o entendimento de um plano discursivo que vai ali articular uma linguagem, a sociedade, e vai ver também um contexto ideológico. Então, eu vou analisar ali o discurso. Tem vários trabalhos interessantes, teóricos, que fazem isso com conceitos jurídicos. Beleza. Então, tem estratégia de pesquisa empírica, estratégia de pesquisa teórica, tem também procedimentos de coleta e análise. Ou seja, se eu já defini qual é a minha estratégia, por exemplo, escolhi lá um survey, né, que é uma pesquisa super difícil, definir a amostragem e tal, como que vão ser os meus procedimentos de coleta e análise desses dados? Primeiro, eu tenho que saber que existem procedimentos de coleta e análise longitudinais, ou seja, eu pego e coleto dados ao longo do tempo em períodos específicos, do ano tal ao ano tal, e vou estudar ali o que evoluiu, o que mudou, qual a relação com o quê. Então, longitudinal aqui, longitudinal. E pode também ser um corte transversal. Eu vou pegar só um ponto. E aí, nesse ponto único, ou seja, não é uma linha, nesse ponto único, eu vou descrever, analisar o estado de muitas variáveis. Então, no outro, eu pego um período e analiso o que evoluiu nesse período. No corte transversal, eu pego um ponto e analiso as variáveis daquele um ponto que eu peguei. Dependendo dos dados, tá? Eu posso usar ou o levantamento bibliográfico puro, né? Que primeiro eu faço uma revisão bibliográfica, que tem em todas as pesquisas. Revisão bibliográfica tem em tudo. Todas as pesquisas que você for fazer, vai ter revisão bibliográfica. E depois eu faço uma revisão de literatura. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Revisão bibliográfica, você vai ver o estado da arte, mais ou menos, tá? Você vai ver o que existe sobre aquilo ali. Revisão de literatura, não. Revisão de literatura, você realmente vai aprofundar naquele tema.
E aí você pode fazer isso de formas diferentes. Você pode fazer por uma revisão sistemática. O que é revisão sistemática? Outra pessoa já fez por você. Ela fez um compilado já do que existe. E aí você vai ler só o compilado dela. Isso é muito comum na área da medicina. Então as pessoas fazem revisões sistemáticas. Pega lá 500 estudos e faz tipo um resumão. Essa é a revisão sistemática. Ou você mesmo vai fazer a revisão de literatura. Ou seja, você vai fazer a revisão sistemática, tá? Pode ser que a revisão de literatura seja o objeto principal do texto. Muitas dissertações têm como objeto principal a revisão de literatura, mostrar o que existe hoje. O objetivo da dissertação, né, no mestrado, é demonstrar a sua capacidade de conjugar aqueles dados, tá? De torná-los ali sistematizados. Que processo que eu vou usar para fazer a revisão de literatura? Primeiro eu vou identificar, depois eu vou selecionar e escolher quais vão ser úteis e incluir os dados do que eu achei. No caso aqui dos bancos de dados, se você quiser procurar aí para fazer uma revisão de literatura melhor, tem todos esses sites aqui que você vai achar bastante coisa, tá? Bastante coisa. Então, pode ser por levantamento bibliográfico. Primeiro você faz a revisão e depois você aprofunda a revisão bibliográfica e depois você aprofunda a revisão de literatura. Ou pode ser por um processo de observação e imersão. Então, você vai observar de forma planejada, sistemática, submetida a um controle e verificação. Não é sentar lá e falar, agora eu vou observar. O que você vai observar, como, quais são as referências, o que você vai usar, quem que você vai usar, de onde que você está partindo. Tá? Então, dependendo desses dados, eu posso ou usar só o levantamento bibliográfico ou fazer a observação e a imersão. Ah tá, mas como é que eu vou mesmo coletar e analisar esses dados? O que eu vou coletar, né? Eu posso coletar legislação, jurisprudência, entrevista, eu posso pegar conversas, discussões, os grupos focais, né? Pegar coisas que aconteceram só no grupo. Posso analisar também aquele meu cotidiano. Vamos fazer um resumo antes que a gente morra? Então tá. Eu tenho primeiro, deixa eu voltar lá em cima, para ressaltar com você aqui que metodologia tem um conceito geral, lembra? Metodologia tem um conceito geral. Esse conceito geral aqui de metodologia é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados na construção de um trabalho científico, tá? A metodologia é o passo a passo do trabalho científico. Só que, para as autoras que a gente está utilizando, metodologia não vai abranger só esse conceito geral. Ele também tem uma dimensão teórica. E essa dimensão teórica vai aparecer no seu projeto de pesquisa, nessa marca aqui, ó. Marca teórica, setores do conhecimento, os processos, enfim. Essa parte aqui, ó, de técnicas e procedimentos metodológicos mais adequados, e essa parte do controle das fases, é a parte que tradicionalmente a gente efetivamente chama de metodologia. É o conjunto de técnicas e procedimentos que vão ajudar a gente a construir esse trabalho científico. Então, vamos lembrar desse conjunto? Esse conjunto começa lá nas linhas metodológicas, então, linha da tecnologia social científica, do sentido jurisprudencial e a crítica metodológica. Dessa linha surgem duas vertentes, de acordo com a autora, né, que podem abarcar em relação à natureza aí, tanto pesquisa de campo quanto pesquisa teórica. Não necessariamente, se você está fazendo uma pesquisa teórica, a sua vertente vai ser jurídico-social, e não necessariamente, se você está fazendo uma pesquisa prática, ela vai se encaixar aqui necessariamente em alguma, tá? Tem que ver mesmo qual dessas duas vertentes se aplica. Então, essas vertentes podem abordar os fenômenos jurídicos a partir dos tipos de raciocínio. Então, eu tenho a linha metodológica, a vertente e o tipo de raciocínio que eu vou falar para o meu cérebro para fazer. Falei já para o meu cérebro o que ele vai ter que fazer, tá? Eu vou passar para o gênero da pesquisa. Teórica, metodológica, empírica ou prática. Escolhido esse gênero, eu vou indicar o tipo de pesquisa que eu vou usar para concretizar isso tudo. Eu vou comparar ordenamentos diferentes, eu vou pôr algo em todas, né, que é a sugestão, eu vou fazer um estudo
do futuro, sem ser futurologia. E aí, escolhido esse tipo de pesquisa, eu vou selecionar as minhas fontes, que podem, né, ser diretas, ou seja, do próprio direito, ou indiretas, de fora do direito, e dentro de cada uma, elas podem ser primárias, ou seja, eu mesmo vou até a fonte, ou secundárias, eu consulto alguém que foi, beleza? Então, vou escolher quais vão ser as minhas fontes diretas, primárias e secundárias, quais vão ser as indiretas, também primárias e secundárias. Observando todas essas fontes, eu vou compreender ali se a minha abordagem vai ser qualitativa ou quantitativa. E no final aqui, eu vou definir os procedimentos de coleta, dependendo aí se é uma pesquisa empírica ou se é uma pesquisa teórica. Eu sei, essa aula é gigante, você não aguenta mais. Então, para te deixar feliz, eu vou te falar o seguinte, lê esse livro aqui do Humberto Eco, chama assim, ó, Como se escreve uma tese. Você vai ver que é muito mais simples do que você está imaginando. E que quando você definir todos esses procedimentos, todas essas ideias, vai ficar muito mais claro na sua mente o passo a passo que você precisa para chegar ao final. Muito obrigada por ficar comigo aqui durante todo o tempo. Eu espero que essa aula tenha tirado as suas dúvidas sobre a metodologia e os procedimentos metodológicos.